Hoje, dia 7 de novembro de 2024, estamos na sessão de estudos, da sessão de estudo de número 22. Estamos tratando de fenômenos de efeitos inteligentes. Hoje é o capítulo 26 do livro Mediunidade, de Terezinha Oliveira, que trata da vidência e audição. Então, está aqui o livro que a gente segue, né, que é o roteiro nosso, que é o livro Mediunidade, e também ele está disponível no YouTube, pela própria autora, para o estudo, né? Então, são 34 capítulos. E aqui, então, o livro do capítulo de hoje, o capítulo é o 26. Então, nós vamos tratar da vidência e audição. Então, o que que acontece normalmente? Normalmente, o plano fluídico, o plano invisível, o plano espiritual, ele é invisível para a gente. Invisível e inaudível, ou seja, a gente não vê e não escuta. A menos que seja fenômenos físicos, onde todo mundo pode ver, pode ouvir, né? Normalmente isso acontece no interior do médium, no pensamento do médium, na percepção do médium. Então, a vidência e audição, o que que é o que que é a definição disso, né? A vidência é uma faculdade mediúnica que permite ver seres, ambientes, formas, luzes, cores, cenas do plano espiritual. Então, tudo aquilo que ocorre no plano espiritual, se o médium tiver a capacidade da vidência, em determinadas condições, naturalmente, com permissão, ele vai ver, vai sentir tudo isso, vai perceber tudo isso. Então, seres vivos, né, ambientes, tudo que acontece no plano espiritual, luzes, o que for. No caso da audição, é também faculdade mediúnica que permite ouvir sons e vozes do plano espiritual. Então, da mesma forma que a vidência é tudo aquilo que permite ver, perceber o que está no ambiente espiritual, a audição é com relação aos ruídos, aos sons, vozes do plano espiritual. Então, tanto a vidência como a audição, elas podem ser mediúnicos, né? Os fenômenos mediúnicos, da onde que vem? É por influência e ação dos espíritos. Vamos sempre lembrar isso, que quando a gente fala de mediunidade, tem espírito envolvido, porque o espírito é o intermediário. Então, se não tem espíritos, não tem o que intermediar. Então, não é mediúnico, né? Tem também de ordem intelectual, aquilo que passa no subjetivo, no campo subjetivo do médium. Então, tudo passa na mente dele. Por isso que são fenômenos inteligentes ou fenômenos de efeitos intelectuais, porque não são os outros que estão percebendo isso, é o médium que percebe. Quando se trata de qualquer coisa que venha ferir os órgãos que são sensíveis a gente, né? Então, é, aí, os órgãos dos sentidos. Aí, então, é, são fenômenos de efeitos físicos, porque ele é visível, ele é sensível ao tato, ao olfato, à visão, à audição de todo mundo, né? Desde que a pessoa enxergue, desde que a pessoa ouça, naturalmente, né? Então, tudo que fere os nossos cinco sentidos é fenômeno de efeitos físicos. Quando se trata de só o médium perceber e os demais não percebem, então são mediunidade de efeito subjetivo, né? Então, ocorre na cabeça do médium. Então, falamos de efeitos, fenômenos mediúnicos, falamos de efeitos de ordem intelectual. Agora, o terceiro, favorecidos pelo desdobramento. Então, quando a pessoa ela se emancipa do corpo, se desvincula do corpo e tem a percepção. É uma outra maneira também que pode acontecer. E, e os fenômenos, tanto de audição quanto de visão, eles são relativamente frequentes, né?
e não permanentes. Então, pode acontecer isso aí também, né? E eles resultam de crise passageira. Então, é quando a pessoa percebe isso aí, já que ela está o tempo todo rodeada de espíritos, né? Então, é importante que nós não vejamos, não sintamos, não ouvimos, né? Não vamos ouvir os espíritos, para que a gente tenha liberdade na nossa ação. Porque como ela termina esse parágrafo assim, para que vê-los e ouvi-los a todo momento nos perturbaria e embaraçaria as nossas ações, tirando-nos a iniciativa. E como a gente acha que está sozinho, então a gente age mais livremente. Então, as pessoas que não acreditam na existência de espíritos, elas acham que estão sozinhas. Mas ninguém nunca está sozinho, porque tem sempre alguém próximo de nós. E a seleção de quem que a gente faz, né, de quem que a gente quer perto da gente, somos nós que fazemos, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. Então, nós então tem nesse sentido assim, né? Bom, agora para que a visão, a vidência e a audiência ou audição aconteçam, precisa sempre daqueles três pontos assim imprescindíveis. É necessário três coisas. Primeiro, um espírito comunicante que queira se fazer visível ou audível. Então, se o espírito quer se manifestar, então é o primeiro ponto, é a vontade do espírito. Depois tem o médium, que possa oferecer essa possibilidade, que possa fazer a combinação com o espírito. Então, nós temos o primeiro, a vontade do espírito. Segundo, o médium. E terceiro, não tão menos importante, aliás, é o mais, talvez seja o mais importante, é a permissão espiritual superior. Então tem que haver uma permissão para que se manifeste. Por isso que a gente fala, como foi falado aqui, né, que vê-los e ouvi-los a todo momento nos perturbaria e embaraçaria as nossas ações, tirando-nos a iniciativa. Então, para que a gente possa ver, para que a gente possa sentir, né, ouvir, precisa ter autorização, precisa ter uma permissão. Então, são esses três fatores que fazem com que a gente realmente possa ter uma manifestação espiritual. Nesse caso, a visão e a audição. Bom, como é que o espírito age, né? Tem um trecho aqui no Mecanismos da Mediunidade, capítulo 18. Esse livro é de André Luiz, escrito através de Chico Xavier. Atuando sobre os raios mentais do médium, né, medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens. Então, aquilo que ele precisa, que ele quer ver, que ele quer mostrar, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizado no diencéfalo, ou seja, no cérebro do médium, né? Ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea. Cóclea é aquele caracolzinho que tem no sistema auditivo nosso, né? Então, se ele quer que o espírito veja, ele atua no cérebro, na parte que toca a visão, né? Que é o diencéfalo. Se ele quer que o médium escute o som, a voz, a mensagem, então ele atua sobre o ouvido, sobre a cóclea. Então é assim que funciona. O mecanismo é o mesmo, mas o que ele vai tocar é aquilo que vai gerar na cabeça do médium, né, no pensamento dele, no sentimento dele, ou a imagem ou o som, né? Então, o que que o médium vê e ouve, né? Ele vê imagens, vê e ouve, né? E sons existentes realmente no plano fluídico, no plano espiritual, ou que foram plasmados e projetados pelos espíritos
para que o médium visse e ouvisse. Então, ou ele realmente vê o que está no plano espiritual, ou é aquilo que é provocado pelos espíritos. Tem também a vidência no espaço. O que que é isso? Ele não precisa estar num lugar para ver, ele pode ver no lugar que ele se encontra, mas também longe do lugar que ele se encontra. Então, ele faz essa projeção mental e consegue ver num determinado lugar. É, tem uma, é bastante conhecido o caso de Swedenborg, quando ele estava reunido com algumas pessoas e estava acontecendo um incêndio num outro país, que tinha inclusive uma das pessoas que era desse país, mas não só do país, mas tinha uma loja no quarteirão onde estava ocorrendo o incêndio. E aí ele ia descrevendo o incêndio, estando longe de um país para outro, estamos ali, ele estava na reunião, e ia descrevendo, olha, tem um fogo, um incêndio de grandes proporções, está queimando, está percorrendo a, o quarteirão, e aí essa pessoa que tinha uma loja naquele quarteirão pergunta, como é que está a minha loja? Ele fala assim, não chegou lá ainda, né? E vai narrando o que está acontecendo. Até que chegou um momento que ele falou, olha, o fogo foi debelado e a sua loja não foi queimada. Não, não, né? Aí, quando ele volta para lá, ele percebe e constata que realmente não tinha sido queimada a loja dele. Então, é isso que ele fala, vidência no espaço. Então, pode estar longe do lugar, ou então pode ser aqui, conversando com alguém, né? E ali ele vai ter a vidência e vai falar para a pessoa. Vidência no tempo. Então, é quando o médium vê cenas que ainda vão acontecer, ou que aí seria a visão profética, né? Ou então coisa que já aconteceu. Aí ele vê cenas que ele não conhecia, que ele desconhecia, e aí ele comenta: olha, está acontecendo isso, 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 mas me parece que já aconteceu. E foi constatado que já apareceu. Então, essa é a evidência no tempo, né? A audição interna é quando o espírito transmite telepaticamente o que ele quer falar para o médium. Então, o médium escuta dentro do cérebro, dentro da cabeça dele, né? Então, tudo que está se processando, essa comunicação, está dentro da cabeça do médium. Já a audição externa, o médium escuta como se viesse de fora. Então, é como se ele ouvisse pelo ouvido, mas, na verdade, é só ele que está ouvindo. Pode ter alguém do lado dele e não escuta nada. E quem está escutando é o médium de forma subjetiva, de forma que vai direto no cérebro dele. Então, ele se dá conta disso, né? Então, essa é a audição externa. E quanto ao seu desenvolvimento, né? Elas normalmente ocorrem juntas, simultaneamente, concomitantemente. Então, é como se uma dependesse da outra. Senão parecia um cinema mudo, né? Vê a imagem, mas não consegue escutar o som. Então, elas são complementares. E toda a mediunidade que a gente tem aprendido nos nossos estudos, elas apresentam diferentes graus, ainda que seja a mesma mediunidade. E não deixa de ser diferente, né? Aliás, não deixa de ser igual. A vidência e a audição têm graus diferentes nos médiums. Conforme o médium, ele vê pouco, vê muito, ele escuta pouco, escuta muito, né? Então, algum médium pode ver só um vulto, né? Outro vê uma forma radiosa, outro vê nitidamente. Ele olha assim, ele vai, descreve o vestido, a cor, a estampa, que é de florzinha, de determinada cor. Ele descreve tudo aquilo na pessoa, porque ele vê isso com bastante, assim, apuro, né? Com bastante precisão. Bom, então, isso é quanto ao desenvolvimento, né? Então, tem médium que vê só o vulto, tem médium que vê detalhes. Eu lembro já de ter contado aqui que o médium Júlio Carvalho, que ele escreve cartas, né, cartas consoladoras,
Então é, ele recebe essas cartas e mas também ele é vidente, né? E ele vê nitidamente. Com o tempo, ele percebeu que só tinha um diferencial entre ver uma pessoa encarnada e uma desencarnada. Então, pondo duas assim, uma do lado da outra, era como se as duas estivessem encarnadas, né? Então, ele percebeu com o tempo que os desencarnados não tinham pés. Desaparecia assim o pé no, né? Era a coisa que diferenciava, né? Então não era completado o pé, não era desenhado, trabalhado aquilo. Então ele tinha, quando ele percebia isso, ele falava, ah, esse é um espírito, né? Por quê? Porque não tem pé. Bom, então seguindo, agora são raros os verdadeiros médiums videntes e da audição, né? Aqueles que vêm com frequência e vêem com nitidez, escutam com nitidez. Mas alguns são conhecidos, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele não dirigia, nunca dirigiu, porque ele tinha essa dificuldade de identificar quem estava desencarnado e quem estava reencarnado. Então, para não atropelar, deixar de atropelar um espírito e atropelar um encarnado, né? É melhor parar de dirigir. Tem um caso também que ele estava na casa de uma pessoa no Rio de Janeiro, né? Estava se hospedando lá e tava, ou foi jantar lá, enfim, era a casa da pessoa. No dia seguinte, quando ele vai subindo as escadas do centro, estava a pessoa lá que foi o anfitrião dele, estava ali na porta, né? Lá em cima, no topo da escada. E o Divaldo passou reto, né? Aí o cara estranhou e falou: Ô, Divaldo, você não me reconheceu? Você não me viu aqui? Eu sou fulano. Aí ele falou: Ô, fulano, me desculpa, eu estava distraído e não vi, né? Então ele falava isso, dava essa desculpa. Por quê? Porque ele ficava esperando que a pessoa falasse alguma coisa que era para a pessoa saber, né? Para que ele pudesse saber se essa pessoa estava encarnada ou desencarnada. Então é muito isso aí. Tem também o caso de Chico Xavier, ele conta, quem conta isso é o autor do livro As Vidas de Chico Xavier. É interessante que ele não. O livro dá uma conotação assim, dá uma suspeita de que são encarnações de Chico Xavier, mas não é, não. É a mesma encarnação e ele fez um estudo, e ele era ateu, né? Não acreditava no espiritismo nem nada disso, quando ele escreveu o livro. Então foi uma pessoa assim, que não tinha nenhum vínculo com o espiritismo. Então contava a realidade. E ele se surpreendeu assim com o Chico. E teve um caso que chega uma senhorinha, né, conversa com ele fala para aí Chico fala para essa senhorinha, fala: "Desculpa, mas a senhora está encarnada ou desencarnada?" Aí, porque ele já não sabia mais diferenciar, né? Aí a senhora fala: "Eu estou encarnada, Chico." Ela fala: "Ah, graças a Deus, né?" Então, para ele estava muito difícil é, diferenciar o encarnado do desencarnado. Então, são raros os médiuns que vivem a visão, a audição no plano do plano espiritual, né? Bom, e toda mediunidade ela se manifesta quando já tem o potencial. E assim também acontece com ver e ouvir espíritos, né? Podemos favorecer a manifestação se a gente vai num lugar apropriado para isso. Uma casa espírita, por exemplo, é um lugar apropriado. Fazer exercícios para que possa desenvolver isso. E desenvolver aquele negócio. As pessoas podem ir e persistir ou insistir por algum tempo. Se não deu em nada, para, né? Mas se deu alguma coisa, continua. E isso é assim com a vidência, com a audiência, também com a psicografia, a psicopictografia, enfim, qualquer tipo de mediunidade. Se tem a capacidade já natural, então fica mais fácil de fazer o exercício, né? Fica assim mais, tem um potencial de que a pessoa consiga, né? Então ela sempre fala que o importante é
deixar que naturalmente aconteça. Caso contrário, a pessoa também não é não é proibido, né? A pessoa passar a fazer exercícios, né? Bom, no trabalho mediúnico, o que que acontece? Os médiuns que têm a vidência e a audição, eles podem perceber naquele ambiente o que está acontecendo. E muitas vezes é de utilidade, porque nem sempre, por exemplo, o dialogador, ele consegue perceber o que está acontecendo. Então, o médium vidente dá um toque, né, para o dialogador. Aí ele fica mais, assim, receptivo, tira melhores conclusões, né, para o trabalho que ele está fazendo, né? Tem gente que quer fechar a mediunidade, né? Mas não precisa disso, é só se utilizar de outras atividades, né? E tem muitas outras, né? Busca oração, busca passes, assistência espiritual, para dar uma acalmada nisso, né? Também o médium pode ver muita coisa, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Mas tem que estar sempre buscando analisar para ver se é verdadeiro, se aquilo lá é realmente algo digno, dignificante, né? Então é muito importante isso aí, porque os espíritos superiores, mais elevados, eles não ficam com a gente o tempo todo, né? Eles não. Então eles buscam respeitar a gente. Ah, espírito mal educado não está nem aí, né? Fica lá atazanando a vida do médium, né? E aí ele precisa ter essa diferenciação, assim, e ter a postura de não permitir. Tem uma médium que uma vez, assim, até hoje nós temos contato, tudo, né? E ela escreve, ela é uma médium psicógrafa. Um dia ela me liga e fala: Olha, eu já não aguento mais, eu não consigo nem dormir. Os espíritos vêm até mim, eu percebo eles, eu vejo eles, vêm me pedir para que eu escreva, que ela é médium psicógrafa, para que eu escreva, né? Mas eu não posso ficar o tempo todo escrevendo. O que que eu faço? Falei: Então, você simplesmente estabelece um horário, um dia na semana, em tal hora, de tal hora a tal hora, você se coloca à disposição deles, né? E aí, para que você possa ter uma vida normal, né? Ter, assim, dar conta da sua vida, né? E também possa auxiliar os espíritos, dar essa oportunidade para eles que querem que escreva através dele, através da médium. Então, ela passou a fazer isso e acabou. Então, é uma questão de organização. E os espíritos superiores deixam isso por conta da gente. A gente pode muito bem resolver isso. Ela resolveu isso, colocando um limite, um tempo, né? Então, aí ela fala também aqui, a visão e a audição que já temos. Então, nós que queremos ter a vidência, a audição, né? Temos que ampliar as possibilidades de ver, né? E ouvir espiritualmente. Mas antes, vamos refletir, né? Será que a gente está querendo a vidência e também a audição, mas será que aquilo que a gente já tem fisicamente nós estamos utilizando bem? Será que depois também nós não vamos utilizar mal isso, já que estamos utilizando a visão física, a audição física, né? Então é importante que a gente avalie isso, né? Se a gente empregar mal essa capacidade, né, isso não é cristão, então é melhor nem deixa isso de lado, né? E então as pessoas podem se utilizar disso para alastrar, né? Para ouvir, né? Leviandades, calúnias, intrigas, maldades, ou seja, se dá a essa preocupação, né? Então nós temos que ter realmente essa preocupação de fazer a coisa certa e colocar a mediunidade a serviço do bem como tem que ser, né? Então, ela fala que o cristão, né, é ser cristão isso, não propagar aquilo que não.
não seja por intermédio da mediunidade e que não seja verdade, que não seja bondade, que não seja é, nada disso, né? Então, essas três peneiras, né? A da verdade, da bondade, da necessidade. Então, é necessário, é bom, né? É verdade. Isso Sócrates falava, né, para a gente, que ele falava, né, né, passar tudo pelas três peneiras antes de tomar uma atitude, né? Então, ou de falar alguma coisa, né? É verdade, é bom, né? É necessário. Se uma dessas condições não for atendidas ou não precisam ser, não, não, não estão sendo atendidas, então é melhor não fazer nada disso, né? Não falar, não fazer nada. Então é isso aí. Esse é o nosso tema de hoje, esse é o capítulo de hoje, para que a gente pudesse avançar um pouco mais no nosso estudo, né? Então, hoje nós demos conta aqui, né, do capítulo 26, vidência e audição. Lembrando que nós temos até o capítulo 33 para estudar. Então, estamos por pouco aí, estamos por uns 7 capítulos aí para a gente terminar esse livro que está servindo de roteiro para a gente, a mediunidade. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos manter o nosso, o, o nosso conhecimento, né, sempre.